Caros amigos da nossa querida Diocese de Itumbiara, eu quero me dirigir a vocês todos para realizar ou exercitar uma função que é a primeira tarefa dos sacerdotes e, de modo especial, do bispo diocesano, que é transmitir a palavra de Deus. O Concílio Vaticano II, ao falar aos padres, diz assim, que a primeira tarefa dos presbíteros, e isso vale como para os colaboradores do bispo, que são os presbíteros, os padres, vale especialmente para os bispos. A primeira tarefa é a transmissão da palavra de Deus, da doutrina da igreja. Depois, a missão, a função mais importante, principal, é a celebração dos sagrados mistérios. Nós já temos celebrado a Santa Missa desde a ordenação sacerdotal, mas depois desde a minha nomeação para cá, segundo as intenções do povo de Itumbiara. Né? Mas essa parte da função catequética própria do bispo, ainda estávamos encontrando meios para realizá-la. E de agora para diante vou ler o Catecismo da Igreja Católica, juntamente com aqueles que quiserem e se dispuserem a acompanhar essas nossas reflexões. Né? E por que isso? Porque, como dizia, é tarefa dos bispos com o Papa, né, transmitir a fé católica que receberam dos apóstolos. Né? Na primeira oração eucarística, nós lemos assim: concedei-lhes paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando a Igreja, né? Governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, com o nosso bispo, no caso eu, José Aparecido, né? E todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Então, nós não temos uma opinião própria a proclamar, não temos ideias próprias, por mais brilhantes que sejam, que as tenhamos de fato, mas para defender. O papel do pastor de uma igreja é transmitir aquilo que recebeu de geração em geração até chegar a nós, da doutrina dos apóstolos. Né? O Papa João Paulo II nos legou um grande presente nesse volume do Catecismo da Igreja Católica, que deveria fazer parte daquela biblioteca mínima de todo cristão. Né? Nós vamos, inicialmente, mostrar qual foi a intenção do Papa São João Paulo II ao dar esse catecismo à Igreja depois do Concílio Vaticano II. O concílio teve uma intenção não de mudar a fé católica, mas de falar dela numa linguagem que seja compreensível ao homem de hoje e de um modo mais propositivo e positivo do que condenando os erros, mais exaltando a beleza da verdade do Evangelho, da verdade sobre Cristo, a Igreja e o homem, do que proclamando anátemas contra os erros. Então, nesse tom que nós vamos fazer a leitura do Catecismo, com algumas glosas e procurando compreender bem o significado das coisas que a Igreja nos ensina. O Papa São João Paulo II, ao dar o Catecismo a toda a Igreja, diz o seguinte, ou dirige-se primeiro aos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, aos diáconos e aos membros do povo de Deus. E começa: guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Guardar o depósito da fé. O depósito da fé é uma expressão usada desde os tempos antigos. O depositum para os romanos eram os tesouros de família. O depósito da fé, o depositum fidei, para nós são os tesouros da fé cristã que a Igreja transmite de geração em geração. Então, o depósito da fé compreende as verdades da nossa fé, o nosso credo, compreende a vida litúrgica da Igreja, compreende a nossa vida de oração e compreende os ensinamentos da Igreja sobre moral pessoal e comunitária e social. Né? Então, esse depósito precioso da fé que a Igreja confia, que o Senhor confia à sua Igreja através dos apóstolos, e pela sucessão apostólica o transmite de geração em geração até que ele venha. Né? A compreensão do depósito da fé cresce no tempo, mas as verdades em que nós cremos, elas são permanentes. Não há novidade estrita
depois da morte do último dos apóstolos. Tudo aquilo que nós precisávamos saber para a salvação do mundo está na revelação, está contido na revelação que se concluiu a revelação pública com a morte do último dos apóstolos. Depois disso, permanece nas mãos dos discípulos o compromisso com o Senhor, com a própria vocação, de transmitir pelo anúncio da palavra o tesouro da fé ou o depósito fidei, o depósito da fé. Então, é a missão que o Senhor confiou à igreja. E aqui uma primeira consideração que a gente pode fazer. Às vezes nós ouvimos alguns comentários que dizem assim: a igreja precisa reformular um pouco as coisas da sua fé ou do seu anúncio. Já são coisas velhas, coisas antigas. Na verdade, a igreja, se ela renovar alguma coisa, ela renova no modo de apresentar as verdades de sempre do Evangelho. Mas ela não pode modificar o ensinamento de Jesus. Não está nas mãos dela. Está nas mãos dela guardar o depósito da fé. É missão da igreja guardar o depósito da fé e transmiti-lo sempre à geração seguinte. Não é papel nosso modificar verdades para tornar o Evangelho ou um outro Evangelho mais palatável às pessoas. Ou se quisermos usar uma expressão que é muito cara ao Papa Francisco, não é nosso papel dos pastores, mundanizar o ensinamento da igreja, mundanizar o culto da igreja, mas é papel da igreja transmitir para que o mundo creia, para que o mundo se converta, para que o mundo creia, chegue ao conhecimento da verdade e se salve. Então é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que a igreja cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado por São João XXIII, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da igreja e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e acolherem o amor de Cristo, que excede toda a ciência. O amor de Cristo sobrepassa toda a ciência, todo conhecimento. Então, aqui não se trata somente de transmitir uma boa doutrina, que é já muito importante. Nós precisamos transmitir fielmente o ensinamento do Senhor. A palavra doutrina vem de docência, tem a mesma raiz de docente, docência, de ensinamento, de mestre. Então, é o ensinamento dado pelo nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Então, não se trata somente de transmitir a sua doutrina, mas de apresentá-lo a Ele, pessoa viva, a Ele, cabeça e membros da sua igreja, a Ele que é o Cristo total, Ele que é a cabeça da igreja com os membros da igreja ao longo da história. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então, um dos objetivos do catecismo, embora o Papa se dirija nesse documento, nessa Constituição Apostólica, Depositum Fidei, embora ele se dirija aos cristãos, aos irmãos cardeais, bispos, presbíteros, diáconos e membros do povo de Deus, a missão abarca toda a humanidade. Nós somos chamados a tornar amável a verdade do Evangelho, não modificando-a, mas transmitindo-a com o máximo entusiasmo, com a máxima participação interior, uma mensagem que é por nós vivida em primeira pessoa. E essa mensagem tem um nome, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Nós não simplesmente anunciamos uma doutrina, nós apresentamos uma pessoa que quer ser amada, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus feito homem. O concílio, portanto, não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé, a força e a beleza próprias do Evangelho. O Papa dizia: iluminada pela luz deste concílio, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos.
Tá, veja, é bonito que o Papa São João XXIII, um homem bastante otimista, ele lança um olhar para o futuro e diz que o Evangelho não é coisa do passado, é coisa de sempre, de todos os tempos, não? E que a Igreja deve dedicar-se com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos, mas com os olhos voltados para o futuro, né? Com a ajuda de Deus, os padres conciliares, quer dizer, todos os bispos e padres que participaram do Concílio Vaticano II, puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Ali houve vários temas escolhidos, um tema de fundo que foi dado pela Constituição dogmática Lumen Gentium, é o olhar da Igreja sobre ela própria. Como a Igreja Católica se entende? Como a Igreja Católica se entende no desígnio de Cristo, no desígnio de Deus, no desígnio trinitário de salvação. Há outros textos, como por exemplo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, em que se fala da realidade da Igreja no mundo contemporâneo, do encontro entre a Igreja e o mundo contemporâneo, que é precisamente um encontro que se dá pela atuação pastoral de todos os membros da Igreja. Atuação evangelizadora, pelo apostolado dos leigos, pela ação dos pastores, com a cooperação dos fiéis, que é chamada propriamente pastoral. Pastores e fiéis, continua o Papa São João Paulo II, pastores e fiéis encontram nos textos do Concílio Vaticano II aquela renovação de pensamentos, de atividades e de costumes e de força moral, de alegria e de esperança que foi o objetivo do concílio. E é por isso que nós vamos retomar a leitura do Catecismo, que é matéria de sempre. O Catecismo nunca vai ser superado, né? Porque, pelo menos no seu conteúdo essencial, mudam as formas, mas o conteúdo é o de sempre, o Depositum Fidei. Mas ele nos aponta para a renovação de pensamentos, de atividades, de costumes e de força moral, e sobretudo essa palavra, de alegria, de esperança. O objetivo do concílio é precisamente esse, dar um chacoalhão em toda a igreja para que nós fôssemos anunciadores de uma nova alegria, de uma nova esperança, e a nova alegria é aquilo que é antigo e sempre novo, que é o próprio Evangelho, que é o sangue de Cristo derramado na cruz, a Páscoa da sua ressurreição, o mistério pascal. Depois da sua conclusão, o concílio não cessou de inspirar a vida da igreja. Em 85, Papa João Paulo II dizia: para mim, eu que tive a alegria especial de participar e de colaborar no desenvolvimento do concílio, o Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nesses anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir as suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, a nível de cada igreja e da igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Então, o Concílio Vaticano II, que vai às fontes do depósito da fé, a tradição, as escrituras e o magistério, se torna, por sua vez, fonte para a nossa experiência de cristãos no mundo de hoje, para a nossa experiência pastoral, para a nossa experiência de encontro entre a ação da igreja e o mundo contemporâneo, de tal modo que o Evangelho seja luz para o mundo. Lumen Gentium, nome da Constituição Dogmática Lumen Gentium, aponta para isso. Cristo é a luz dos povos. A igreja, cuja cabeça é Cristo, é chamada a ser luz dos povos nos dias de hoje também. Os padres sinodais afirmaram que muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto o catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto na matéria de fé como de moral, para que ele seja um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Então, esse pedido dos padres sinodais, do Sínodo de 85, da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que versou sobre a ação de graças pelo Concílio Vaticano II, nos 25 anos do Concílio Vaticano II. Então, ali se pediu que se desse um texto do catecismo. Vejam, é muito bonito
perceber que a nossa igreja sempre vai à fonte da revelação, às fontes da revelação, para retomar o anúncio nos dias de hoje. E o Concílio Vaticano II vai precisamente aos padres da igreja, vai precisamente à Sagrada Revelação, à liturgia e aos padres da igreja. Oferece ao mesmo tempo a sã doutrina e uma linguagem adaptada à vida atual dos cristãos. Por hoje nós encerramos essa introdução e voltamos proximamente para dar continuidade e assim entrar na apresentação do Catecismo da Igreja Católica.